Olá pessoal, aqui o professor Ivan Borges. Um prazer imenso estar com vocês nesse evento, Pensar Contabilidade. Agradecer ao pessoal que organiza o evento, dizer que é uma honra, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Eu, professor Ivan, agradeço a vocês essa honra de compor essa tão seleta equipe para discutir temas que faz com que a gente reflita a contabilidade raiz, conforme foi proposto e agora se materializa nesse evento. Vamos fazer uma apresentação aí de um tema bastante significativo, importante nesse contexto atual, que é a NBC TG24, que trata sobre eventos subsequentes. Nada mais oportuno que a gente discutir um pouco essa temática. E para isso eu elaborei aqui uma apresentação rápida e queria partilhá-la com você. Mas antes disso, não posso esquecer de agradecer especialmente a professora Ieda Amaral, que fez o convite, né? E nós estamos aqui de maneira voluntária prestando essa colaboração. Então, vou partilhar aí com vocês essa apresentação. Acho que é isso. É importante que a gente faça uma rápida contextualização da temática a partir de alguns aspectos que são gerais em relação ao que é o poder informativo da contabilidade, a relação de subjetividade e objetividade dessa informação proposta pela contabilidade e o que se quer enquanto dado contábil em relação à sua essência e à sua adequada representação. Ok? Então, nós sabemos que a contabilidade ela tem outro objetivo, ela não tem outro objetivo senão prestar e apresentar a melhor informação, ou seja, a informação útil para a tomada de decisão. E isso significa estender, no limite que seja possível, a compreensão dos dados qualitativos e quantitativos apresentados nas demonstrações contábeis, seja qualquer período a que se refira, tá certo? Se isso não for a pedra de toque do operador e da administração responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, não só o produto gerado, ou seja, o output gerado pelo processo será precário, como também pode trazer prejuízos aos usuários. Ok, pessoal? Então, esse é um dos entendimentos preliminares que a gente tem que ter em mente em relação à utilidade da informação contábil. Mas, no limite, o que significa estender a compreensão até onde seja possível? Bom, isso significa que eu e você temos que incorporar no dado, na informação que é apresentada na demonstração, toda expectativa de informação que leve, a explicar adequadamente o dado que está ali apresentado. 2, a dar capacidade prospectiva da informação, lá com base no que diz os teóricos Watts e Zimmermann, quando diz que a informação contábil ela tem que explicar e predizer. Essas duas palavrinhas mágicas traduzem a dimensão subjetiva, digamos assim, da contabilidade, que não é meramente o dado formal, mas aquele que tem a capacidade de gerar uma expectativa de decisão a respeito daquilo que é apresentado no conjunto de demonstrações contábeis. Então, sim, o alcance que se exige, no mínimo, é reconhecer qualitativa e quantitativamente a informação contábil, considerando eventos que podem ser, ou situações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis à empresa. Não importa. O que importa é respeitar o usuário, traduzindo para ele da melhor forma a informação. Então, como assim? Como é que isso é possível? Se a gente for buscar aqui na teoria da contabilidade os aspectos preditivos, nós vamos saber que a contabilidade ela é uma ciência social subjetiva que obriga nós, operadores, a transformarmos para o grande público em dados objetivos, aí eu estou falando do conjunto de demonstrações e outros relatórios que delas decorrem, tá certo? Agora, de forma objetiva. Por isso que se acha que contabilidade é assim, 2 mais 2 igual a 4.
O número da representação, sim, mas a prospecção da informação, ela ultrapassa esse legalismo formal, essa relação estática no tempo, né? Então, essa característica subjetiva, traduzida em dados objetivos nas demonstrações, exige, nos termos lá da estrutura conceitual, que a gente represente, sim, a essência das informações e tenha a adequada representação fidedigna dos dados. Porque mesmo a estrutura conceitual diz, né, a certeza é quase impossível, se de fato alcançável. Né? O que se quer atribuir à informação o máximo possível de verdade para que ela seja o vetor de decisão dos usuários. Bom, então essa condição extrapola o legalismo normativo, como eu já falei, estático da demonstração, de que o que está lá cunhado na demonstração contábil é a verdade absoluta. Não, não é. Talvez não seja, e pode ser, se o dado que for preparado ele é meramente explicativo, mas a gente está querendo a informação na sua abrangência, ou seja, a dimensão explicativa e a dimensão prospectiva. Por isso, todos os órgãos de orientação e de regulação, e aí eu coloco no slide para vocês verem, nesse contexto, tanto o IASB quanto o Comitê de Pronunciamento Contábil e o órgão regulador real da profissão contábil no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, trata de dados, trata de chamar a nossa atenção para a possibilidade de que as demonstrações, elas nem sempre vão apresentar a melhor informação para a tomada de decisão. Isso não significa que elas estão incompletas, mas que outras coisas podem ocorrer que influenciam aquele número, aquela informação. E isso está previsto numa norma chamada Norma Brasileira de Contabilidade NBCTG 24, que regula e orienta a adoção de cuidados sobre a ocorrência de outras situações que possam influenciar nas demonstrações contábeis referente a algum período base, e aí, tecnicamente, é dado o nome de eventos subsequentes. Ok? Bom, vamos para frente. Então, o que seria um evento subsequente? Evento subsequente é o período a que se refere às demonstrações contábeis, é aquele evento, vejam aí, favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do período a que se refere às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão das demonstrações contábeis. São datas diferentes. Uma coisa é a data de referência do período, geralmente 31 de dezembro de algum exercício, quando a gente fala em período anual, e a outra coisa é quando a administração responsável pela elaboração das demonstrações autoriza essas demonstrações. Então, se a gente for se prender a uma linha do tempo, que daqui a pouco eu apresento aí para vocês, fica fácil entender que entre essa data, que é a data final, e a data da autorização, pode chegar alguma informação que ela eventualmente influencia o dado que está lá na demonstração de 31 de dezembro do ano X1, por exemplo. Então, qual é o objetivo dessa orientação, dessa regulação? É determinar, se não, o momento oportuno para possíveis ajustes. Sim, mesmo após a data de elaboração das demonstrações, pode chegar alguma informação que exija algum ajuste, bem como, ainda tratando do objetivo, quais são as divulgações necessárias, porque não meramente a alteração do dado, mas a informação sobre a interação, sobre os atributos que levaram, sobre as variáveis que levaram a administração a considerar aquele eventual ajuste. Logicamente, isso é um respeito à tomada de decisão do usuário. Tudo bem, pessoal? Bom, ainda nessa questão de contextualização e conceitos, a gente pode resgatar aqui que o processo contábil ele tem um início e um fim, e isso vai variar de entidade para entidade. E aí a gente está falando aqui de uma questão temporal, que exige um fluxo do início do período contábil, geralmente 1º de janeiro de X1, até a assembleia dos acionistas, podendo ainda envolver conselhos fiscais, conselho de auditoria, por exemplo. Isso tudo é importante, porque esses usuários, internos ou externos, terão, logicamente, interesse em obter o melhor dado para a tomada de decisão a respeito, com base naquelas informações. Tá? Então, aqui foi traçada
tentativa de linha do tempo para a gente entender que data seria essa de autorização. Então, se vocês perceberem, nesse quadrante aqui, nós teríamos 31 de dezembro de X1 e aqui em 28 de fevereiro, a data que foi autorizada e foram autorizadas as demonstrações. Tudo que ocorreu, chegar ao conhecimento da administração nesse período, é considerado evento subsequente, nos termos da norma do CPC e da regra internacional. Posterior a isso, e aí aqui eu exemplifiquei que logo após a autorização pode ter anúncio de lucros, logo em seguida a publicação dessas informações e em seguida a assembleia de sócios e acionistas, estaria fora do escopo do que seria evento subsequente para fim da norma. Então, esses eventos aqui, favoráveis ou desfavoráveis desse período, interessam o operador e o responsável, porque eles devem avaliar se há ou não reflexo no dado que foi apresentado na demonstração contábil. Bom, então a data de referência é aquela na qual são autorizadas as demonstrações. Não aquela que é levada ao conhecimento do público, mas a data da autorização. E aqui eu estou chamando de data base para análise dessa condição. Então, uma coisa é importante que a gente tenha em mente. Todos os eventos, todos, ajustáveis ou não ajustáveis, como a gente vai ver aí, até a data da autorização, mesmo que esses ocorram após o início público de lucro, se for o caso, têm de ser avaliados e adequadamente representados nas demonstrações ou informados. Esses eventos são ditos eventos, como a gente já disse, ajustáveis ou não ajustáveis, né? Os ajustáveis seriam aqueles que evidenciam condições pré-existentes na database das demonstrações, ou seja, eu tinha alguma sinalização, algum conhecimento até 31/12 de X1, ou que eles chegaram depois, entre a database, né, das demonstrações e a data da autorização, né, os indicadores que surgiram até aí. Se tinha ou não uma condição pré-existente, fica fácil, então, entender que essa é a variável que vai diferenciar, basicamente, o que é um evento ajustável de um não ajustável, né? Então, os ajustáveis são condições que já existiam na data final do período, estão dentro do escopo das demonstrações, e os não ajustáveis estão fora desse escopo, portanto, são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Tudo bem? Então, que exemplos a norma traz para facilitar o entendimento do que seria um evento ajustável ou não ajustável? São exemplos, tá, pessoal? Não são finalísticos, ou seja, não são só esses. Existem outros. A gente vai ver que a própria pandemia do Covid se qualifica como uma tipificação, desculpe, que pode ser enquadrada e deve ser analisada aqui no contexto de eventos ajustáveis e ou não ajustáveis, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, exemplos de eventos ajustáveis. A norma elenca lá uma série. Decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período a que se refere às demonstrações, confirmando que a entidade já tinha essa obrigação. Portanto, se havia um conhecimento prévio, aquele dado que foi apresentado lá, obviamente, tem que trazer agora, tem que ser ajustado quantitativamente, inclusive, para que represente a melhor informação para a tomada de decisão. A falência de um cliente, né, ocorrida após esse período, normalmente confirma que houve perda de redução do valor recuperado. E isso, de algum crédito, e isso tem que ser traduzido, obviamente, no dado que a gente gerar, porque é sempre em respeito àquela história da prospecção, da tomada de decisão no nível de abrangência que seja possível, né? Você vende o estoque e o valor líquido de realização desse estoque só é evidenciado na hora da transação, digamos assim. Então, isso é um evento que, logicamente, antes da autorização, exige adaptação e reformulação daquele dado da data de referência. Outros exemplos, né? Determinação do custo de ativos comprados ou de valor de ativos recebido em troca de ativos vendidos antes do final daquele período, determinação do valor referente ao pagamento de participação de lucros ou referente a gratificações, no caso de a entidade ter, ao final do período a que se refere às demonstrações, uma obrigação presente legal ou
construtiva de fazer tais pagamentos em decorrência de eventos ocorridos antes daquela data. A descoberta de uma fraude, que mostram as demonstrações contábeis como incompletas, erradas, incorretas. Tudo isso vai exigir que eu e você, enquanto operador, e a administração, enquanto responsável pela demonstração, ela proceda ao ajuste do dado para que represente a melhor essência da informação, ou seja, permita a melhor decisão. Bem, e como é que a gente poderia exemplificar eventos não ajustáveis? A norma também é bastante bacana conosco e ela traz alguns exemplos, como, por exemplo, o declínio do valor justo de investimento que ocorreram após a data de referência das demonstrações e a data de autorização das demonstrações contábeis. Né? Isso não havia sinalização, nenhum pré-conhecimento, então é um evento que não precisa de ajuste, mas deve ser informado, é uma condição importante, que a gente vai ver que essa avaliação tem que ser feita. Né? O anúncio para descontinuar eventualmente uma operação que não se pretendia anteriormente, mas agora sim, isso pode ser caracterizado e exemplificado como um evento não ajustado. Né? Combinação de negócios importantes após o período contábil a que se refere. E aí, a gente tem que sempre ver que qualquer evento, seja ele ajustável ou não, se existe alguma correlação com a outra norma, o seu respectivo CPC, e a gente tem que ter o cuidado de ver qual é o nível de abrangência e alcance para respeitar os limites de cada ajuste e cada informação que for dada aí à sociedade através daquilo que vai ser ajustado ou não. Né? Então, compra de ativos importantes, outra espécie de transação, né? Outro tipo de transação que é considerado aí exemplificado como não ajustável. Né? Por exemplo, a gente pode ter ainda destruição por incêndio de instalação, de produção importante, que ocorreu após o período contábil. Não há como prever isso. E aí, essa informação ela vai logicamente, influenciar de alguma forma a tomada de decisão, mas não havia, para efeito do período base, nenhum dado que possa interferir naquela representação, né? Conforme a gente vem falando aqui ao longo dessa discussão. Bom, então, a gente poderia tomar agora por base a história da pandemia do Covid-19 em relação às demonstrações contábeis em duas situações. Primeiro, em relação às demonstrações de 31/12 de 2019. E agora, em relação às informações intermediárias que estão sendo preparadas pelas empresas. São condições diferentes, vocês vão perceber. Que para as demonstrações de 19, essa condição ela não existia, não havia nenhuma sinalização, pelo menos isso é consenso. Portanto, esse evento ele é considerado não ajustável para as demonstrações de 19. Cenário diferente em relação às demonstrações intermediárias para 20, porque há, para esse período, o conhecimento dessa informação. Então, se para um a informação é não ajustável, para outro é ajustável. Por que para 19 não foi? Porque o anúncio da pandemia ocorreu agora em 2020 e não tem influência sobre o dado lá de 2019. Em todas as situações, a entidade vai avaliar conjuntamente, todo o aspecto de continuidade operacional que a gente vai ver aí lá na frente. Então, sobre essa questão, o Covid-19, nós temos bem premente, ou seja, bem consolidado o entendimento que para 19, evento não ajustável, para 20, evento ajustável, considerando a avaliação, os informes que sejam possíveis por parte do operador e dos responsáveis. Então, a avaliação das condições da entidade em relação a 20, justificando se ajustável ou não, consenso de ajustável, com especificação dessa avaliação, obviamente, tá certo? E aí a gente estava falando sobre o pressuposto da continuidade. Não existe em contabilidade nenhum dado que a gente não tenha como parâmetro. Primeiro, a uniformidade, segundo, a comparabilidade, e, por último, digamos assim, a continuidade, a análise do pressuposto da continuidade das operações. Porque uma coisa leva à melhor tomada de decisão, é em cadeia. Quando eu sou uniforme, eu tenho condições de comparar, e essa comparação me permite predição. E uma das coisas que a gente aprende logo cedo, quando a gente começa a estudar contabilidade, é que
qualquer avaliação que deve ser feita, principalmente por auditores, é a perspectiva de continuidade das operações da empresa. E isso implica considerar que, após as demonstrações, ela vai sobreviver, assim grosseiramente falando, pelo período mínimo de 12 meses. Então, nenhuma decisão embasada em contabilidade deve prescindir da avaliação desse pressuposto. Tanto é que, mesmo para os eventos que ocorram após as demonstrações, fora do escopo do exercício anterior, mas que podem prejudicar a continuidade, inibem a possibilidade de divulgação das demonstrações, que agora devem revelar essa condição pela apresentação de todos os seus ativos por valores líquidos de realização e provisões com custos ou eventuais custos com descontinuidade. Isso é importantíssimo, pessoal. Ok? E aí, como eu já falei, né, o pressuposto da continuidade exige que a gente tenha, assim, de maneira rápida, intuitiva, que isso representa um período posterior, ou seja, de 12 meses após a data de referência das demonstrações contábeis, né? Sejam elas anuais ou intermediárias, tá certo? A avaliação ela é pontual em relação à demonstração, não importando se referente a um período menor ou um período maior, como a gente conhece, que são as demonstrações anuais. E aí, se existem incertezas relevantes, essas devem ser quantificadas e divulgadas e apresentadas de forma paralela todas as informações qualitativas que delas devem compor. Se a entidade, nessa avaliação, entender que não existe incertezas significativas materiais, mesmo para esse dado, ela deve apresentar e informar o usuário, mesmo que diga que, para chegar a tal conclusão, houve um grau enorme de julgamento, né? O julgamento foi significativo, validando aquilo que a gente falou lá atrás em relação a essa dimensão subjetiva da contabilidade, que exige que você represente adequadamente cada operação, sua essência, e essa representação deve traduzir da maneira mais simples essa essência, tá bom? Bom, a adequada avaliação dessa importante máxima exige cuidados, como, por exemplo, se a empresa tem pretensão de liquidação ou descontinuidade, por óbvio, ela deve elaborar suas demonstrações, se pretende liquidar, né, ou deixar de operar, né, ou se não tem alternativa realística de não fazê-lo. Então, se eu não tenho condições, por essa premissa, de garantir, digamos assim, que a entidade prospere, essa informação, a entidade vai estar, digamos assim, prejudicada no quesito apresentação das demonstrações contábeis. Por isso que a gente colocou esse item aí em relação à ideia ou à pretensão de liquidar ou descontinuar a empresa. Então, ela não deve preparar as demonstrações se pretendem liquidar a entidade ou deixar de operar, ou que não tem alternativa outra se não fazer isso. Ok? A avaliação da exposição financeira e operacional do negócio. A norma exige uma mudança radical nos critérios contábeis a serem adotados. Por quê? Porque isso respeita a melhor representação da informação. E aí a empresa vai fazer todo um trabalho, né, a respeito dessa temática para poder fazer a devida informação, a apresentação aos usuários dos dados que ela vai divulgar. Então, professor, como é que eu reconheço, mensuro e divulgo eventos ajustáveis e ou não ajustáveis? Bom, para o primeiro grupo, os eventos ajustáveis, será preciso alterar lá na data 31/12 de X1, por exemplo, a posição que era A para A mais 1 ou A menos 1. Né? Isso eu falo em termos quantitativos, atrelado a uma informação qualitativa e nota explicativa sobre as bases das variáveis que exigiram essa alteração. Para o segundo grupo, será necessário pelo menos esclarecer em notas explicativas e, se possível, quantificar. O nome é bem claro sobre isso, tá, pessoal? Bom, eu queria chamar a atenção, e aí por isso detalhe, né, em relação a eventos, eles sejam favoráveis ou desfavoráveis. É obrigatória a divulgação da database. Não é uma escolha da empresa, é uma obrigação. A data da autorização tem que ser apresentada para os usuários, por quê? Quem trabalha com auditoria sabe que a gente faz um corte, né? E isso vai representar para o usuário, bom, eu sei o que é que está dentro dessas demonstrações. Quando eu estabeleço a data de autorização, eu digo para ele, até aqui esses eventos foram considerados. E aí ele vai ler, traduzir
né, interpretar a informação sabendo que tem um evento ali que resolveu, que foi ajustado ou não ajustado, mas que pode influenciar na sua decisão. É um respeito da ciência e do profissional, dos responsáveis pelo usuário da informação. E mais, respeito regulado, porque agora é obrigatório. Vocês estão vendo aí, né? Bom, a gente está caminhando para o final, como eu disse, é uma discussão rápida, mas é importante que você, quando estiver lendo a norma, saiba que um ou outro evento, seja ele ajustável ou não ajustável, pode ter relação com outra NBCTG. Aqui eu enumero a 15, a 25, a 26, a 31, a 32, a 39 Ns, que elas vão facilitar, por exemplo, em termos de apresentação, com a questão do pressuposto da continuidade, a influência, eu vou lá e vejo o que de fato importa para a minha ação enquanto operador, enquanto responsável. Além disso, pessoal, nós temos os demais órgãos reguladores, e aí eu chamo aqui de base regulatória associada, que importa muito para determinadas atividades e para quem atua em auditoria. E isso está aí enumerado, não é fechado, ou seja, você tem que ter o cuidado de ver se alguma outra atividade tem algum outro elemento que vá influenciar no seu trabalho quando estiver considerando os eventos subsequentes sobre as demonstrações contábeis. Então, assim, de maneira resumida, o que é que a gente pode concluir? Que as demonstrações devem refletir a melhor base de informações, em essência e representação. Isso significa considerar tudo o que influencia no dado em relação à demonstração base, né? Essas informações podem sofrer mudanças em períodos posteriores à sua preparação. Daí a preocupação, inclusive regulatória, de classificar o que é evento subsequente, até a data da autorização das demonstrações. Por respeito ao usuário e dar conhecimento da essência da informação, esses eventos devem ser avaliados e mensurados, sendo ou não conhecidos até a data da autorização. E aí a responsabilidade é totalmente do operador e da administração. O conhecimento prévio ou indicação posterior será vetor de decisão para ajustes ou não retroativos ou apenas informes em notas explicativas. A discussão ela pode ser elevada, aumentada, mas eu acho que aqui o recado foi dado. É importante a gente saber que existe período base, existe data de autorização, existe data de levar o conhecimento, levar as informações ao conhecimento do público. Mas o que ocorre entre a data das demonstrações e a autorização pode interferir nesse dado. E, por respeito ao usuário, não só a ciência diz que você tem que analisar esse aspecto, mas a própria regulação quantifica isso e qualifica através da NBCTG 24 e diz, vai lá, precisa de ajuste, ajusta. Havia alguma condição preconcebida? Sim, ajusta. Se não, informa, avalia e respeita todos aqueles pressupostos de uniformidade, comparabilidade e principalmente da continuidade das informações. Com isso, pessoal, eu apresento aqui para vocês o meu agradecimento, espero que de alguma forma a gente tenha colaborado com esse evento. Parabenizo mais uma vez aí a ideia de pensar a contabilidade na raiz, agradecer mais uma vez aos responsáveis e à professora Liede e dizer que nós, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou no Conselho Regional de Contabilidade, estamos à disposição para sempre discutir a contabilidade, pois isso é a essência da nossa vida profissional. Um abraço e eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Tudo de bom para vocês.